Gravando mais uma aula aqui pro meu canal. Me chamo Cauê Esper, sejam muito bem-vindos. Nessa aula daqui a gente vai falar sobre... Aliás, a gente vai terminar finalmente nossa série de trato digestivo pro ciclo básico, tá? É a penúltima aula, perdão, a última série de aula, tá? A gente vai ter essa aula daqui de absorção e vai ter mais uma continuação dela, tá? Porque senão ficaria muito grande aqui. E já dei o spoiler do tema da aula de falar sobre absorção no trato digestivo. Lembra que a aula passada a gente falou sobre a digestão, tá? Já vai deixando o like, tá? Tenho certeza que você vai se amarrar nessa aula, tá? Comenta também, que minhas aulas estão tendo muito like, mas está tendo pouco comentário, que eu esqueço de pedir para vocês comentarem, então comentem sugestões, né? Comenta se gostou da aula, se não gostou também, fala, Caio, eu te odeio, não gosto dessa aula. Tá, pode comentar, só comenta, tá? Preciso que o YouTube forneça meus vídeos para mais pessoas, então comente, tá? E envie esse vídeo para seus amigos, tá? Então, bora lá. Preciso parar de ficar mexendo no microfone, mas vamos lá. Na aula passada, eu construí um raciocínio com vocês, né? A gente falou sobre digestão, tá? Não estou falando de mentoria, estou falando da aula mesmo, tá? Aula de conteúdo. Eu falei sobre digestão, que é o quê? Que é a quebra, né? Ou seja, quando você come um pão, por exemplo, igual o raciocínio que eu montei na aula passada, você precisa de glicose daquele pão. O pão em si, ele tem a glicose lá disponível para você? Não, ele tem amido, né? Que é um monte de glicose grudada uma na outra. Se esse pão chegasse no seu intestino desse jeito, né? Desse jeito, com amido, né? Você não ia conseguir absorver. Por quê, Caio? Por quê? Vou te mostrar, já vamos adiantar aqui, ó. Aqui estão as células do seu intestino, né? Seus enterócitos, tá? Lembra que aqui é o lúmen, ou seja, é o intestino em si, né? O buraco do intestino, é dentro do intestino, né? E aqui, ó, que aqui tem a borda em escova, e aqui a parte de trás é a membrana basolateral, aqui é a corrente sanguínea, né? Ou seja, o objetivo é passar nutriente, passar tudo que você tem que passar, né? Do lúmen para a corrente sanguínea. Então é nesse sentido aqui, tá? No lúmen para a corrente sanguínea. Tá? Galera, tem muito pouco espaço, né? O espaço para passar aqui é muito pequeno, né? Você vai ver que tem vários espaços para passar, mas assim, todos são muito pequenos. O amido é uma molécula muito grande, né? Então não tem como ela passar por aqui, ela tem que ser diminuída em glicose. Por isso que a gente tem a digestão, que é a quebra desse amido, né, em glicoses, né, em moléculas de glicose, tá? Amido em glicose, proteína, aminoácido, enfim, por aí vai. Isso acontece com todos os nutrientes. Se você ainda tem dúvida, assista a aula passada, tá? Depois de digerir tudo, depois de disponibilizar tudo, né, no tamanho certo, eu preciso absorver elas, que é justamente passar essa galera aqui para a corrente sanguínea. E essa aula aqui eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre absorção no trato digestório, tá? Absorção no trato digestório, tá? Galera, lembra que eu falei para vocês que a digestão ela começa na boca, né? Ou seja, na boca você já tem a digestão. Na absorção é um pouquinho diferente, tá? Caio, eu tenho absorção na boca? Tem, mas é muito pouco. É muito pouquinho, né? Até que tem fármacos que você consegue, que você tem que ingeri-los, né? Colocando embaixo da língua, né? Você vai absorver pela boca, pelos vasos da boca. Mas é muito pouquinho, né? É muito pouquinho. Caio, e no estômago eu tenho absorção? Tem também, mas também é pouco. Né? Também é pouco. Quando a gente fala de absorção, né, o lugar que mais absorve no seu corpo é o intestino. Sendo o intestino delgado para nutrientes, né, e o intestino grosso para água. Entendeu? Então, tá? Quando a gente fala de absorção, lembra do intestino delgado e grosso, tá? E por que, Caio? Por que eu não absorvo tanta coisa no estômago? Né? Por que eu não absorvo tanta coisa na boca? Porque a gente não tem vilosidades. Né? Por exemplo, você absorve um pouquinho de medicamento, você absorve ele pela boca porque a membrana é muito fininha. Né? Tem partes daqui que a membrana é muito fininha. Mas mesmo assim, ó, no intestino, a gente tem, além da membrana fina, a gente tem vilosidades. A gente tem borda em escova, né, que é esse aqui, ó, que aumenta também, né, a superfície de contato. E além do que, o intestino ele tem 7 metros de comprimento, intestino delgado. Então imagina o tamanho da área de superfície que ele consegue abarcar.
Tá? Então é uma área muito grande, por isso que o intestino é mais favorável para a absorção. Pegou essa parte? Pegaram? Então tá, então a absorção majoritariamente no intestino, tá? Vamos voltar aqui para o iPad, tá? Só para você ter uma ideia, né? Lembra que eu falo para vocês, na parte de cardio, também falei para vocês, nosso corpo ele funciona muito abaixo do limite. Né? Tem até aquele meme, né? E se você usasse 100% da sua capacidade cerebral? Você não usa, na maioria dos sistemas, 100% da sua capacidade, né? No trato digestivo, na absorção é a mesma coisa. Olha só, por exemplo, você tem a capacidade de absorver vários quilos de carboidrato, mas eu tenho certeza que você não come vários quilos de carboidrato, que você não absorve vários quilos de carboidrato, né? Em média, você absorve algumas centenas de gramas de carboidrato, depende da sua dieta, né? Eu, por exemplo, eu como por dia, né, uns 300 gramas de carboidrato. Lembrando que 300 gramas de carboidrato não são 300 gramas de arroz, por exemplo, né? A conta não é essa, tá? 100 gramas de arroz tem uma quantidade específica, 40 gramas de carboidrato, se não me engano, né? 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína, então não é tudo que você come de frango que é proteína, tá? Isso para todos os nutrientes, tá? Porque a comida tem água, tem proteína, tem um monte de coisa, né? O frango tem água, tem proteína, tem um monte de coisa, tem gordura, tá? Então vamos lá, continuar. Ó, gordura, né? Gordura. Você, né, tem a capacidade de absorver 500 gramas de gordura por dia, mas você absorve só 100 ou mais, né? 100 e pouquinhos gramas de gordura. Aminoácidos, né? Você tem a capacidade de absorver 700 a 500 gramas de aminoácidos, você absorve só 50 a 100. Então você viu que é bem abaixo do capacidade máxima, né? Bem abaixo da sua potência máxima, né? Água, a mesma coisa, tá? E lembra que isso aqui é intestino delgado. O intestino grosso, né, ele vai conseguir absorver ainda mais água e mais íons. O delgado ele consegue absorver 20 litros de água, mas você não absorve 20 litros de água, tá? O grosso absorve ainda mais, tá? Ainda mais. Então, vamos começar, né? Já deu um panorama geral aqui de como funciona a absorção. Bora começar a entrar em cada componente, ó. Água. Caio, como é que eu transporto água? Como é que eu absorvo água? Vamos lá. No intestino, né, no intestino delgado, né, a gente tem aqui, de novo, os enterócitos, tá? Ou seja, as células do intestino delgado, as células da membrana, e o objetivo é passar substâncias do lúmen, tá? Do lúmen para a corrente sanguínea, né? Para o seu sangue, tá? Do lúmen para o seu sangue. Como é que você passa água, né? Por exemplo, tem água aqui, deixa eu pegar aqui uma corzinha legal para água, acho que uma cor legal para água é o azul, né? Tem água aqui. Como é que a água vai passar, né, de dentro do intestino para o sangue? Olha só, é o seguinte, ela passa por osmose, tá? A água ela vai passar para o seu sangue por osmose. Caio, para eu ter osmose, vamos lembrar do ensino médio, lá do seu professor Carlos, né, do ensino médio, que ele te ensinou o quê? Que a osmose é a passagem de solvente, ou seja, a água é um solvente, é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso quer dizer o quê? Que para passar água do lúmen para a corrente sanguínea tem que estar mais concentrada de solutos do que o lúmen, tá? Então a corrente sanguínea, ela geralmente é mais concentrada, tá? E Caio, por onde que a água vai passar? Ela passa por dois lugares, né? Tanto entre as células, né? Entre as células, ou seja, a gente fala de um transporte paracelular, né? Aqui, ó, via paracelular, quanto pela via, ó, transcelular. Transcelular, que é a via por dentro da célula mesmo, tá? Então, tanto paracelular entre as células, quanto transcelular por dentro da célula mesmo, tá? E é assim que a água funciona, tá? Ah, Caio, tá, é osmose. Pode acontecer, por exemplo, da água, né? Daqui, por exemplo, do sangue tá menos concentrado, né? De eu ter, sei lá, eu comer alguma coisa ou ter alguma condição física em que o químio esteja mais concentrado, né, do que o sangue. O que vai acontecer com a água? Bom, osmose não é a passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se o lúmen está mais concentrado, a água faz o contrário. Ela vai daqui para cá. Ou seja, você vai perder água na sua corrente sanguínea. Você vai perder água que vai ser destinada para o lúmen. Tá? Isso é ruim, Caio? Óbvio, isso é ruim. Tá? Mas acontece. Mas como aqui é o ciclo básico, não vou falar de patologia, então só saiba que aconteça, tá? Então tá.
né? Aqui eu coloquei, ó, em situações hiperosmóticas, né? Ou seja, que o químio está muito concentrado, tá? Tá, vamos continuar. Tá, Caio, eu entendi a água, como é que ela é transportada, né? Agora vamos entender os íons, né? Os íons também são transportados, são absorvidos no intestino delgado. O que acontece? Por exemplo, o sódio. Como é que eu transporto o sódio daqui para cá? Eu tenho sódio aqui, ó. Vamos supor que eu tenho sódio aqui. Tá? Galera, é o seguinte. É um transporte ativo, mas é um transporte ativo um pouquinho mais complicado de entender, né? É que assim, quando eu falo transporte ativo, você pensa assim, não, vai vir uma bombinha aqui, ó, e vai chupar sódio para cá, né? Vai vir sódio para cá, e depois vai vir outra bombinha que vai jogar sódio para cá, tá? Não é bem assim. Olha só, não é bem assim. O que acontece? Eu tenho sódio aqui no lúmen, tá? Eu tenho sódio no lúmen, que é a comida que você ingeriu, o sódio que você ingere. E eu tenho sódio também dentro das células, tá? Dentro das células também tenho sódio, tá? Dentro das células tenho sódio. Eu tenho muito sódio dentro das células. O que acontece? Como é que eu transporto o sódio para dentro, tá? Eu tenho uma bombinha aqui, ó, no lado, no lado basal, né, das células, né? Ou seja, na membrana basolateral, que vai pegar esse sódio, né? Vai pegar os sódios que estão dentro das células e vai passar eles, né? Vão passar eles para a corrente sanguínea. Aliás, para os espaços paracelulares, né? Para os espaços de cá, né? Vai passar para fora da célula. Então, vai ter uma bombinha constantemente trazendo o sódio para fora da célula, né? Isso quer dizer que o quê? Que vai ficar dentro da célula uma concentração muito baixa de sódio. Uma concentração muito baixa de sódio. Tá? Então, eu estou mandando sódio para fora. Mandando sódio para fora. E aqui dentro fica a concentração muito baixa de sódio. Só que aqui fora, aqui dentro do intestino, a concentração está muito alta. Então, o que acontece? Lembra, eu tenho osmose, eu também tenho difusão, que é a passagem do soluto, né? Não do solvente, do soluto, que o sódio é um soluto, do meio mais concentrado ao menos concentrado, que é o contrário da osmose. Então, se aqui está mais concentrado de sódio, aqui está menos concentrado, porque eu estou jogando sódio para fora da célula, quer dizer que a tendência do sódio é passar para dentro por difusão passiva. Por difusão, né? Que já é passiva, né? Difusão passiva é um pleonasmo, né? Mas assim, por difusão. Tá? Então, ó, eu estou constantemente mandando sódio para fora e eu estou constantemente mandando sódio para dentro porque a concentração diminui. Entenderam? Tá? Galera, tá. Isso que eu expliquei aqui, ó. E outra coisa, né? Só para ter outro panorama. Mas eu expliquei isso aqui, ó. Tudo que eu expliquei tá aqui, né? E lembra que isso aqui, ó, essa parte aqui da célula a gente chama de membrana escova, né? Porque lembra justamente uma escova, né? Isso aqui aumenta a superfície de contato, tá? Mas eu expliquei tudo isso aqui. Se quiser tirar print, inclusive, ó, tira print aqui, tá? É o seguinte, só para você entender o panorama, tá? Por dia, né? Por dia, você tem que absorver 25 a 35 gramas de sódio por dia. Você sabia disso? Né? Ah, Caio, eu consumo tudo isso de sódio? Não, você não consome tudo isso. Você consome apenas 5 a 8 gramas, né? Se você for um cara saudável, né? Se for muito mais, está preocupante, inclusive, tá? Diminua esse sal, tá? Mas você absorve por dia de 5 a 8 gramas. Só que, Caio, tá, se eu absorvo de 5 a 8 gramas, se eu como de 5 a 8 gramas, né? Como é que esses outros 20 gramas vai parar aqui? Né? Como é que para 20 gramas aqui para eu conseguir absorver? É bem simples, né? Esses 20 gramas a mais, né? Seu corpo que secreta. Seu corpo que joga lá. Então o intestino joga sódio lá e depois absorve. Vai, Caio, que estranho. Mas acontece. Entendeu? Então, na prática mesmo, 0,5%, menos 0,5% do sódio vai ser perdido nas fezes, né? O restante é rapidamente absorvido. Tá? Esse mecanismo aqui é muito rápido, tá? Só para você entender, é muito rápido, tá? Só que tem situações, igual eu falei, ciclo básico, não vou aprofundar em doença, mas tem situações que você pode perder muito sódio, por exemplo, na diarreia extrema, que pode levar até a óbito, né? Quando todas as reservas, né? Quando as reservas são perdidas do corpo, tá? Então tá, Caio, tem outra maneira do sódio entrar, além dessa difusão, desse transporte ativo indireto, né? Lembra que é transporte ativo e essa bombinha aqui gasta ATP, tá? Só para deixar claro, ela gasta ATP sim, então tem gasto de energia, tá? Mas tem outro modo de entrar? Tem.
Tá? Ele também entra em proteínas transportadoras específicas, né? São as cotransportadoras, entre aspas, né? Ou seja, tem essa SGLT1, né? Que é essa aqui, ó, que vai junto com a glicose, né? Ela vai botar a glicose para dentro, mas junto com a glicose ela também transporta NA, também transporta sódio, tá? Eu tenho transportadores que transportam aminoácido junto com sódio, tá? Então é uma bombinha que vai carregar, né? Tem aqui aminoácido aqui no intestino. Ela carrega o aminoácido para dentro da célula, mas junto vai sódio também, tá? Então eu tenho diversas maneiras, né? E lembra que o sódio vai ser jogado para fora pela bombinha de sódio e potássio, tá? Aquele mesmo mecanismo que eu já expliquei, tá? Também tenho esse mecanismo também com o trocador de sódio H+, tá? Então eu também troco H+ com sódio, tá? Então tenho esses outros transportadores aqui, tá? Falamos de tudo de sódio? Sim. Não, falta um negócio. Lembrar que a aldosterona, ela aumenta muito a absorção intestinal de sódio, tá? Então a aldosterona em grandes quantidades, né? A aldosterona, ela vai aumentar todos esses processos, né? Todos esses processos que eu já expliquei, tá? E, Caio, quando que eu secreto a aldosterona? Quando eu tenho desidratação, né? Que eu preciso recuperar sódio, eu preciso não perder sódio, tá? E junto com sódio vai água e cloro, tá? Só para deixar claro. Mas vou explicar isso mais para frente, tá? Eu também transporto cloro para dentro. E como é que o cloro vai? Galera, eu tô passando muito sódio para cá. Sódio é carga positiva. Então eu tô deixando esse lado aqui, ó, o lado do bem, o lado da absorção, muito positivo. O cloro, né? Acho que dá até uma estourada aqui no seu ouvido, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. O cloro, né? Ele é negativo. Ou seja, ele é atraído por cargas positivas. Deixa eu dar uma apagada aqui que está muito bagunçado. Mas como eu transportei muito sódio para cá, né? Para esse lado aqui, né? Eu criei uma baixa eletronegatividade. Então aqui está muito positivo. E isso vai atrair, né? O cloro que está aqui, ó, para cá. Né, por uma atração eletrostática, né? Lema da física. Positivo é atraído por negativo. Então eu vou atrair cloro para cá. E é assim que o cloro entra, tá? O cloro entra basicamente junto com o sódio, né? Por causa do sódio, tá? E esse tanto de íon passando, né? Aumenta a concentração do sangue, né? Aumenta a concentração dissoluta aqui. Aumentando a concentração, também passo água, tá? Só para amarrar toda a ideia, tá? Então, nesse meio que eu passei sódio, eu também passo cloro por causa da atração eletrostática e eu também passo água porque tem soluto indo para esse lado, tá? Então, vai aumentar a força osmótica, tá? Cloro, já falei aqui, então. Tá? Então, é absorvido por causa da diferença eletrostática, né? Mas ele também é absorvido por um trocador de bicarbonato, tá? Pela borda da escova, tá? E o bicarbonato, Caio? O bicarbonato, né? Olha só. É o seguinte. O bicarbonato, a gente secreta muito bicarbonato no intestino. Tá? Ou seja, no duodeno, né? Lá na secreção pancreática e na bile, a gente joga fora, a gente joga no intestino muito bicarbonato. Muito bicarbonato. Isso é um problema, né? Por quê? Porque você está jogando muito fora, está jogando muito bicarbonato fora, né? Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente tem que absorver esse carboidrato, esse bicarbonato, né? E como é que ele é absorvido, Caio? Ele é absorvido de forma indireta, tá? Tá? Como é que funciona isso aqui? Lembra que eu falei para vocês que parte do sódio, ele vai entrar por um trocador de sódio e H+. Então aqui tem sódio, aqui tem sódio, né? Ele vai entrar por um trocador de sódio e H+, ou seja, tem uma bombinha que vai colocar Na+ para dentro e vai jogar H+ para fora. Esse H+, ele vai se juntar com o bicarbonato que está aqui, que foi secretado na bile ou na secreção pancreática, ou que você ingeriu mesmo, né? Então ele vai se juntar aqui, ó, ao HCl3-. Vamos lembrar da aula de física, né? H+ mais HCl3-, eu formo, ó, H2CO3. H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é muito instável, né? Ele tem uma situação específica em que a maior parte dele vai virar
água e CO2. Essa água aqui, ela vai continuar no químio. Ela pode ser absorvida, ela vai ser absorvida lá no intestino grosso, ou até no intestino delgado mais pra frente. Mas, a princípio, essa água aqui que se produziu, ela vai pro químio. E o CO2, Caio? Esse CO2 você absorve ele. O CO2 entra pra cá. Tá? Ele entra pra cá, vai pro sangue, e você vai expirar ele, né? Você vai jogar ele fora na respiração. Entendeu essa parte? Então, aqui comigo, eu sei que tá denso, né? Já deu 20 minutos de aula, e eu até dividi a aula em duas, né? Pra não ficar muito grande, mas eu tento fazer dessa forma para ser mais didático possível, tá? Então tá. Pegamos. Ah, carbonato já foi, né? Vamos ver o cálcio, né? O cálcio, galera, é o seguinte, presta atenção. O cálcio, né? Não tem muito o que aprofundar no cálcio, ferro, potássio, magnésio e fosfato, mas, pensa comigo. O intestino, ele tem muita facilidade, né? Seu corpo tem muita facilidade em absorver, né, íons monovalentes, né? Ou seja, aqueles íons, né, que tem a carga de mais um, né? Mais um ou menos um, né? Monovalência, quer dizer que tem uma valência só, né? Por exemplo, o Na+, no caso, né? O Na+ é um monovalente, né? O Cl- é um íon monovalente, tá? No caso, o Na+ é um cátion monovalente e o Cl- é um íon monovalente. O cálcio ele não é monovalente, né? O cálcio ele é divalente, né? O cálcio ele é divalente, tá? Então, o corpo, por natureza, ele tem menos facilidade de absorver sozinho o cálcio por ele ser divalente. O ferro, né? Ele é divalente e trivalente, né? Ou trivalente, né? Depende do estado que você encontra ele, tá? Mas como é que você transporta ele? Você transporta ele, por exemplo, o cálcio, você consegue transportar ele, mas você precisa da ajuda da vitamina D. A vitamina D ativa, né? No caso que vai ser ativada pelo paratormônio, tá? Então, para você conseguir transportar cálcio, né, que é um íon divalente, daqui para cá, você precisa da vitamina D, que vai abrir lá as comportas para o cálcio entrar. E né, você precisa da vitamina D ativa, e para conseguir vitamina D ativa, além do sol, né, você precisa também, né, aliás, com o sol você produz vitamina D inativa, você precisa, para ativar ela, do PTH, né, do paratormônio, né? Mas, Caio, o que é PTH? Não sei, assiste a aula que eu já postei no canal sobre PTH, tá? Então, o cálcio ele vai ser transportado com a ajuda do PTH e da vitamina D. O ferro, ele também vai ser absorvido, tá? Não vou aprofundar muito bem aqui, porque a gente vai aprofundar isso em segundas ocasiões, mas ele é muito necessário para formar hemoglobina, como você bem já sabe. Potássio, magnésio e fosfato também são absorvidos em grandes quantidades, tá? Aliás, depende, né? Por exemplo, o potássio ele é monovalente, então ele é absorvido em mais quantidade, por exemplo, do que o fosfato, que é trivalente, entendeu? Então é isso, galera. Né? Eu falei para vocês que a aula estava densa, tá? Mas eu não gosto de fazer aula curta aqui para vocês, tá? Eu acho ruim fazer aula curta. Prefiro que vocês realmente aprendam o conteúdo de forma profunda, né? Tudo bem que é ciclo básico, mas precisa aprender de forma profunda para você ir para o ciclo clínico com base, tá? Inclusive tem eu encontro gente do internato e do oitavo período assistindo minhas aulas, eu fico muito feliz em saber disso, porque quer dizer que as aulas estão aprofundadas, tá? No nível certo. Então é isso, tá? Vai ter segunda parte, isso aqui é a primeira parte só, vai ter a segunda parte que eu vou gravar, se não hoje, aliás, hoje eu acho que não vai dar, mas vai sair próximo do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like, comenta aqui se gostou também, por gentileza, tá? Me ajuda demais, né, vocês comentarem, o YouTube gosta disso, né? Ele tende a indicar no canal para as outras pessoas, e é uma maneira de vocês agradecerem pelo trabalho que eu faço, tá? Me siga no Instagram da Vesper, Caio, lá também posto conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito e deixa o like, tá? Até a próxima. Esse aqui é estúdio novo, tá? Estúdio novo, microfonezinho. Eu vou dar um upgrade nele ainda, tá? Tô só com uma luz aqui, ó. Acho que não vai dar pra você ver a luz, mas tô com uma luz aqui, vou colocar mais luzes, vai ficar muito mais legal, tá? Então é isso, até a próxima, fiquem com Deus.